pessoal! Pessoal, daremos continuidade agora utilizando a resolução de questões envolvendo a eletrodinâmica. E vamos agora resolver algumas questões envolvendo aparelhos como um amperímetro, voltímetro, e vamos utilizar um princípio de geradores elétricos e receptores. Vamos para a primeira questão? A primeira questão diz: em um laboratório, são apresentadas aos alunos uma lâmpada com especificação técnica de 6 volts e 12 volts, e um conjunto de 4 pilhas de 1,5 volt cada. Qual associação de gerador faz com que a lâmpada produza maior brilho? Olha que legal! Quando a gente vai trabalhar esse tipo de questão, a gente tem que lembrar e retomar alguns princípios envolvendo potência. O que é a potência? Quando falamos de potência, a gente tem que associar justamente a um barulho bem conhecido, pio. Vamos lembrar desse pio. Potência é o quê? É justamente a tensão vezes a corrente, ou seja, P igual a U vezes I, pio. Olha aí que macete legal, né? E aqui ele quer saber qual desses sistemas vai ter a potência maior. Aqui também vamos associar a força geratriz, os receptores e os geradores. Como? Aqui ele diz para a gente associar as pilhas de uma forma com que ligue essa lâmpada com uma potência maior. Vamos analisar primeiro o que está acontecendo aqui, então. Olha que legal. Na alternativa a gente vê que 3 pilhas estão ligadas em paralelo. Essa primeira é a alternativa A. A gente vê que as 3 pilhas estão ligadas em paralelo e uma está em série. Um conceito que a gente tem que lembrar de força eletromotriz. Quando elas estão associadas em paralelos, a gente conta apenas uma tensão. Como assim? Se são 3 pilhas em paralelo, a tensão presente nessas 3 pilhas vai ser de 1,5 volts. Literalmente, a gente vai utilizar a tensão de uma única pilha. Já, como esse circuito também tem uma pilha em série, a gente vai fazer o quê? Vai somar essa pilha que está em paralelo, né, essa tensão em paralelo de 1,5, mais a tensão da que está em série, retomando aquele princípio, né, da força eletromotriz. E agora, somando 1,5 mais 1,5, matemática bem básica, 3, perfeito? Então, bora lá. E a gente sabe agora que para ligar a lâmpada necessita de 6 volts. Então, essa 3 aí já não agrada a gente. Vamos para a alternativa B? Aqui é possível ver que tem as 4 pilhazinhas bonitinhas. Elas estão organizadas como? Duas estão organizadas em paralelo e em série. Um circuito misto, né? A gente pode dizer assim. O que vai acontecer então? 2 geradores estão um do lado do outro, ou seja, em cima tem 3 volts. E embaixo tem quantos volts? 3 também. Só que lembra que quando está em paralelo, a gente considera apenas uma das tensões, ou seja, vai ser 3 volts também a tensão que vai chegar nessa lâmpada. Alternativa D. Vamos pular para a alternativa D, tá? Depois a gente analisa essa C, porque essa C está bonitinha. Alternativa D. O que está acontecendo aí? Está acontecendo que temos, de novo, 2 geradores que estão em paralelos, né? Percebo que é 2 esquemazinhos de 2 geradores em paralelos. Ou seja, consideramos uma tensão de cada um. Ou seja, 1,5 mais 1,5, 3 de novo. Agora, essa alternativa a gente já, meu Deus, de cara é a mais errada. Por quê? Porque são 4 pilhas que estão ligadas em paralelos, ou seja, consideraremos a tensão de uma delas, o 1,5. Então, a tensão que vai chegar nessa lâmpada é 1,5. E lembra que eu disse que a potência ela é diretamente proporcional à tensão, ou seja, quanto maior a tensão, maior a potência. Então, até então, a B, D e I estão empatadas e a E é a que está perdendo com menor tensão. Vamos ver a C. A C é a alternativa correta, por quê? Porque nesse circuito, a gente consegue ver que as 4 pilhas estão ligadas em série, ou seja, a gente vai somar toda a tensão dela. Vai ser 1,5 mais 1,5 mais 1,5, e aí a gente vai conseguir chegar nessa tensãozinha de 6 volts, que é justamente a tensão necessária, como diz o enunciado, para que a gente consiga atingir uma potência maior nessa lâmpada, para que ela produza um brilho maior. Bora para uma próxima questão, envolvendo também fontes eletromotrizes, e agora a gente vai trabalhar com aparelhos para medir essa tensão e essa corrente. Baterias são dispositivos que acumulam energia e estão presentes em inúmeros aparelhos portáteis.
Uma bateria ideal não possui resistência interna. Entretanto, baterias reais apresentam resistência interna disponibilizando uma tensão efetiva V inferior à sua tensão nominal, E, conforme a figura. Uma vez que se sabe o valor da tensão nominal da bateria, determina-se sua carga pelo conhecimento da corrente, enquanto está conectada a um circuito de resistência R, de tensão efetiva V e da resistência interna R da bateria. Olha, essas siglas aí parecem meio confusas, mas vamos lembrar, V a gente vai falar de tensão, R resistência. Tá. De posse de um voltímetro, que está representado por esse símbolo, e de um amperímetro A, e de uma resistência teste R, a configuração adequada para avaliar a carga da bateria é... antes de nós pularmos para as alternativas, a gente tem que lembrar, como eu disse para vocês, tem que estar no sangue onde a gente vai posicionar esses aparelhos. O amperímetro tem que estar em série ao circuito e o voltímetro em paralelo. Perfeito, então bora lá. Alternativa A. Alternativa A, ela apresenta esse amperímetro ligado pós-resistor, porém em série. Olha que legal. O voltímetro em paralelo. Aqui a gente consegue ver que esse amperímetro ele está pós as resistências e o voltímetro em paralelo a elas. O que vai acontecer então? Aqui está certíssima. Essa é justamente a posição correta desses aparelhos que a gente utiliza para poder calcular e medir, né? Como é que está o funcionamento da corrente e da tensão nos equipamentos. Alternativa B, errada. Por quê? Porque o voltímetro está em série. Ele está em série junto com o amperímetro. E olha aí que legal, o amperímetro ainda está em paralelo, ainda está mais errado ainda. Alternativa C, amperímetro em paralelo, voltímetro em série. O inverso, né? Por isso que está errado. Alternativa D, por que ela está errada? Porque o V está em série, o voltímetro está em série. Na alternativa E, voltímetro em paralelo, certíssimo, mas o amperímetro está em paralelo, então não é válido. Então aqui é muito fácil a gente ir por eliminação. Aqui a gente eliminaria 4, muito fáceis, né? E só sobra a alternativa A como questão correta, como alternativa correta. Vamos lá, pessoal. Mais uma questão aqui que a gente vai envolver de novo esse princípio de aparelhos que a gente utiliza, de equipamentos que a gente utiliza, para que a gente possa calcular e medir essa tensão e essa resistência. Um eletricista precisa medir a resistência elétrica de uma lâmpada. Ele dispõe de uma pilha de uma lâmpada L, de alguns fios e de 2 aparelhos, um voltímetro para medir a diferença de potencial entre 2 pontos e um amperímetro, no caso para medir a corrente elétrica. O circuito elétrico montado pelo eletricista para medir essa resistência aqui ele quer que a gente escolha qual circuito melhor representa a forma para que ele consiga medir corretamente, né, a corrente e a voltagem dessa fonte, dessa pilha. Então, bora lá. O que vai acontecer? Coisa que a gente tem que estar na mente amperímetro tem que estar colocado em série, voltímetro em paralelo. Então, bora lá. Vamos analisar qual dessas questões aqui está em série e qual está em paralelo. Alternativa A, por que ela está errada? Porque a gente vê que o amperímetro está em paralelo. Ele está entre a lâmpada, que seria a nossa resistência, e o voltímetro, que seria a nossa fonte de medir tensão, nosso equipamento de medir tensão. E a alternativa B, por que ela está errada? Porque o voltímetro está em série. Aqui tem esse detalhezinho, né, do voltímetro estar em série, e isso é muito, assim, não tem como medir, porque a gente não vai conseguir calcular a diferença de potencial dos 2 pontos. Alternativa C. O C, o que vai acontecer aqui, pessoal? Por que ela está certa? A corrente, né, ela está passando aqui, ó, nesse segundo fio, e ele está ao lado do amperímetro, que está no mesmo circuito, né, que está em série. E o voltímetro está ligado em paralelo a esse circuito, que é justamente o ponto onde a gente quer chegar. Por isso a alternativa C é a nossa alternativa correta. Vamos analisar as outras. Alternativa D. Alternativa D está inversa. Por quê? Porque o voltímetro está ligado em série e o amperímetro em paralelo. Alternativa E. O voltímetro está ligado em série e o amperímetro em paralelo. Olha aí que legal. O amperímetro deve ser sempre ligado em série, pessoal.
Então, fico aqui para dizer para vocês que como é importante a gente analisar esses conceitos referentes a aparelhos que nós utilizamos para medir uma tensão, para medir uma corrente. Procurem sempre ficar revisando isso. Lembrem de alguns conceitozinhos, o pio, lembrem da primeira lei de Ohm e procurem resolver questões, ver vídeos. Pessoal, aqui eu me despeço de vocês, tá bom? Espero ter ajudado e até a próxima.